Estão abertos os trabalhos. 16ª legislatura, audiência pública. Boa noite a todos. Em conformidade com o artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, esta audiência pública é destinada à exposição de debates sobre a matéria orçamentária constante na pauta convite, a saber, 23ª audiência pública da 16ª legislatura, em 19 de maio de 2016. Item único, projeto de lei 12.027/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e das outras providências. Já estão comigo à mesa o secretário municipal de Finanças, Pedro Galindo, ao qual já agradeço a presença, e também a senhora Maria Luísa Denadai, que é diretora de Planejamento e Execução Orçamentária. Também agradeço a presença. Senhores vereadores que estão conosco nessa noite, professor Eliezer, vereador Gércio Sartori, vereador Gustavo Martinelli, vereador José Adair, vereador Zé Dias, vereador Tico, vereador Leandro Palmarini, vereador Márcio Pentecoste de Souza, vereadora Marilena Negro, vereador Nelson Crepaldi, vereador Paulo Malerba, vereador Rafael Antonucci, vereador Rafael Purgato e também vereador Valdeci Vilar Mateus. Estão aqui conosco, também duas boas-vindas, secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela Câmara, a secretária de Administração, Denis Krupp, secretário de Negócio Jurídico, Edson Aparecido da Rocha, representando a Faculdade de Medicina, o senhor Cassiano Gaino, presidente da DAI, Jamil Yatin, secretário da Cultura, Jean Marcelo, também o comandante da Guarda, senhor José Roberto Ferraz, secretário de Saúde, Luiz Carlos Casarim, diretor-presidente da Escola de Governo e Gestão, Marcelo Lomônaco, diretor de Planejamento e Execução Orçamentária, aqui à mesa conosco, de Gestão de Pessoas, secretária Mari Creuza Fornari Marinho, secretário de Finanças também à mesa conosco, secretária de Agricultura, Abastecimento e Turismo, Valéria de Oliveira, superintendente da FUMAS, sendo representado pelo Nelson Giolo, e secretário de Transportes, senhor Wilson Fogosi. Está aqui conosco também o secretário de Relações Institucionais, Lelácio Tarini. Eu passar só como será a nossa audiência pública, enquanto será explanado o projeto, as pessoas interessadas em fazer o uso da palavra, gostaria que procurasse os nossos funcionários, a Rosana, Fátima, o Pedro ou o Gabriel, que estarão aí à disposição de vocês, para que vocês possam se inscrever. Primeiro será aberta a palavra aos munícipes interessados, entidades, e depois, na sequência, aos senhores vereadores. E, ao final, retornarei ao secretário para suas considerações. Em primeiro momento, já passaria a palavra à senhora Maria Luísa, para que pudesse expor o plano que está sendo debatido. Boa noite a todas e a todos. Então, essa é uma audiência de aprovação, da LDO 2017. A LDO, ela é uma lei que faz parte do Sistema de Planejamento Orçamentário Brasileiro, que constituído pelo PPA, que é o planejamento para 4 anos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é essa audiência que nós estamos fazendo hoje, e
ela define as metas e prioridades para o próximo exercício fiscal, bem como a política de aplicação de recursos. E a LDO, ela procura sintonizar a lei do PPA, que a gente fez lá no primeiro ano de governo, começou a valer a partir do segundo ano. Todo ano você atualiza e adequa, né, a lei do PPA à realidade deste ano e dá as diretrizes para que seja elaborada a lei orçamentária anual. Então, agora nós estamos em fase da aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias aqui na Câmara, que tem que ser aprovado antes do recesso aí do meio do ano, e vai servir de base para a elaboração da lei orçamentária, que deve ser encaminhada para esta Casa até o dia 30 de setembro deste ano, e aprovada até o final do exercício para valer aí para o ano que vem. Então, nessa lei de diretrizes orçamentárias que está aqui na Casa, nessa apresentação, nós vamos colocar agora um pouco o histórico dos resultados. Todo ano você coloca uma meta de arrecadação, de despesa, e agora nós vamos ver um pouco como que isso foi executado aí nos últimos anos. Então, primeiramente, esse quadro mostra a receita corrente líquida nos exercícios de 2011 até 2016. Na primeira coluna, o que se previu, né, inicialmente na LDO, a revisão que foi feita por ocasião da elaboração da lei orçamentária e, na última coluna, o que foi efetivamente realizado. Então, pegando aí 2014, inicial de 1.481, reviu na lei orçamentária para 1.539 e efetivamente realizou 1.400, né? 1 bilhão e 400 milhões. 2015, o inicial 1.570, a revisão para a LOA 1.641 e o realizado 1.527. Agora, para esse exercício que nós estamos, inicialmente na LDO estava 1.623, a revisão feita para a LOA foi para 1.782 e nós estamos realizando ainda, né? A gente espera que realize aí de acordo com o que foi planejado na lei orçamentária. Mas aí na audiência do quadrimestre, que vai ser logo em seguida, aí vocês vão poder ver como que está sendo essa realização. Nesse outro quadro, nós vemos o crescimento da receita corrente líquida, né? Então, na linha azul, é a receita nominal, é aquele número que foi colocado lá, e na linha de cima, a gente tem aí o crescimento real, que foi com a atualização da inflação, né? Então, olhando aí o crescimento da receita corrente líquida no ano de 2011, olhando a coluna, a linha de cima lá, a marronzinha, 1.585, 2012, 1.744, 2013, 1.589, quase igual, né, 2011. Depois, 2014, 1.660, 2015, 1.653, praticamente igual, né, 14 e 15. E agora, para 16, nós estamos prevendo aí 1.782 de receita corrente líquida. Agora, quanto às metas fiscais da dívida, né? Nós temos aí o valor da nossa dívida consolidada, né? Que é aquela dívida que o município tem, que paga, e na última coluna o percentual com relação à receita corrente líquida. Por que esse percentual da receita corrente líquida é importante? Porque o município ele pode se endividar até 120% da receita corrente líquida. Então, nós vemos aí, de 2013 para cá, né? Nós tínhamos 344, 27% da receita corrente líquida. 2014, mais ou menos o mesmo valor, mas como a receita cresceu um pouquinho, caiu o percentual, 24. 2015,
384, 25% da receita corrente líquida. E em 2016, 393, 22% da receita corrente líquida. Então, nós tivemos aí, principalmente em 2016, uma queda, né, da nossa dívida com relação ao percentual da receita corrente líquida. Esse outro quadro mostra as metas fiscais com relação às despesas com pessoal. A despesa com pessoal ela também tem uma relação com a receita corrente líquida, que nós temos aquele percentual estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente não pode ultrapassar a 54% da receita corrente líquida, e o limite prudencial é 51,30, né? Então, aí, 2013, nós gastamos 510 milhões, 40,58 da receita corrente líquida. 2014, 614 milhões, 43,87. 2015, 640, 41,92. E 2016 está previsto 779 e 43,72% aí da receita corrente líquida, isso os gastos com o pessoal. Então, até agora, nós estamos vendo um histórico aí, né, até o ano de 2016. E para 2017? Quando a gente vai elaborar a peça, né, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a gente obedece a alguns parâmetros, né? Então, quais os parâmetros que a gente usou, qual a metodologia que a gente usou? Um crescimento do PIB para 17 de 0,05%. Uma projeção de inflação de 7% e uma média do crescimento da receita dos últimos anos de 9%. Lógico que não é você não aplica 9% linear em todas as receitas, porque cada uma tem uma característica, né, de acordo com a característica de cada receita, mas uma média aí de 9% de crescimento da receita. Como que está a receita nessa LDO? Receitas correntes, 1.889 e receita de capital, 103. Receita intra-orçamentária, 113. Num total, né, de receita prevista aí para 2017 de 2.105. Como que está dividida essa receita, né? Então, as receitas que são de competência do município, que a gente arrecada aqui, né, e já fica aqui mesmo. Receita tributária, 630 milhões. Aí dentro eu tenho o quê? O ISS, 274, IPTU, 131, ITBI, 63 e outras receitas, 160. De contribuições, 82, patrimonial, 22 e de serviços, 32. Então, totalizando aí a nossa receita tributária, 767 milhões. Aí um gráfico, né, demonstrando aí como que está dividido, né, essa receita aí. Então, das receitas próprias, né, tributárias, 78% de tributária, agora a cor aqui não ajuda. Patrimonial, 12, contribuições, 6 e serviços, 4. Né? Sendo que dentro das receitas tributárias, a nossa maior receita disparada é o ISS-QN, né, 44%, depois vem o IPTU, 21%, ITBI, outras receitas, né, que junta tudo, 25%, e o ITBI, 10%. O próximo, isso você está vendo de receita tributária, receita daqui. Nós temos outras receitas, né, que são as receitas de transferências, que são arrecadadas pelos outros entes e voltam para o município. Então, está previsto transferências da União, 168 milhões, sendo 100 do SUS, 48 do FPM e outras 19. Do Estado, 711 milhões, sendo 597 de ICM, o IPVA 104 e outras 9. Multigovernamentais, aqui o Fundeb, 135.
totalizando a receita de transferências 1 bilhão e 16. E demais receitas correntes, 106 milhões. E aí o gráfico também, né, demonstrando das receitas que vêm da União, 60% é do SUS, recurso diretamente aplicado na saúde, 29% é o FPM e as outras receitas representam 11% da nossa arrecadação. As receitas que são transferências do Estado, nossa principal receita, né, 84% é do ICMS, o IPVA 15% e outras receitas 19%. 1%. 1%. Essas aí são receitas por fonte. Receitas por fonte. Operações de crédito, 74, alienação de ativos, 0,06, transferências de capital, 23,88 e outras receitas, 5. Então, operações de crédito, ali está basicamente o BRT, que é uma operação de crédito, nós estamos também o PEMAT, de grandes, acho que só, né? E outras transferências de capital são recursos carimbados, né, que vêm para determinadas obras, né, tipo centros de saúde, as UPAs, que nós temos alguns recursos carimbados aí de transferência de capital. Bom, agora nós vamos falar das despesas, né? A receita, como que a gente está pensando em alocar, né? Quais são as metas de alocação dessa receita? Despesa corrente, 1.870,42, sendo que 967 milhões, pessoal em encargos, juros e encargos da dívida, 19, e outras despesas correntes, 833. Então, pessoal e outras despesas correntes é tudo que é usado para fazer a máquina funcionar, né? Todos os serviços que são prestados pela prefeitura, são aquelas despesas que a gente chama de despesas de custeio. E despesas de capital, 122, né? De investimento, 103, e amortização da dívida, 18, sendo que a grande maioria desse investimento é de recurso externo, né? Que vem aí dos empréstimos e de transferência de capital. Recurso próprio, né? O nosso percentual é muito pequeno. Então, nós vamos investir se a gente conseguir captar esses recursos aí que estão sendo pleiteados. Despesa por categoria econômica. Já foi, né? Então, aí é o gráfico. Esse gráfico primeiro aí, né, mostra que a despesa corrente, o custeio, né, da máquina, ele come 90% do nosso orçamento, né? Aí fica 4% de reserva de contingência e os 6% que é despesa de capital, que é recurso externo. Aqui, nas despesas correntes, né? Pessoal em encargos está pegando 52%, outras despesas correntes, 47%, né? E 1% aí, juros e encargos da dívida. Nos investimentos, a gente tem 85% de investimentos com receita de capital e despesa de capital e 15% de amortização da dívida. Esse gráfico aí mostra a evolução da receita corrente líquida, né? Aí desde o ano de 2009. Então, o realizado é essa verdinha aí, né? E é o valor que está lá, é do realizado, né, Fábio? Previsto para 17, que é 1.765, né?
de receita corrente líquida. 2,105 orçamento total, né? Então, em 2009, 791, 10.927, 11, 1.110, 12, 1.281, 13, 1.353, 14, 1.481, 15, 1.570, 16 está previsto 1.623 e 17, 1.765. Sendo que o de 16 é previsão ainda, né, que ainda nós estamos realizando, e 17, mais previsão ainda, né? Previsão e torcida. Agora, os indicadores de pessoal, né? Para 17, receita corrente líquida 1.765, despesa prevista com pessoal em 17, 786, que representa 44,54%. O limite prudencial é 95%. Limite prudencial, 95% dos 54, né? 51,30 seria 905. E o limite mesmo seria 953. Despesa líquida de inativos e pensionistas, né? Também está tranquilo aí no caso. Total da despesa líquida 56, representa 13,21. E o limite legal é 211,88, ou seja, 12%. E esse gráfico aqui embaixo é o histórico, né, do índice de gasto com o pessoal, né? Então, ele, aqui em 16, ele está em 43,72, e para 17 nós estamos prevendo aí uma despesa de 44,54. Esse aí é o gráfico da dívida, né, com relação à receita corrente líquida. Então, a gente percebe aí que há a dívida ela vem decrescendo, né? Só pelo gráfico ali a gente nota, e há um comprometimento hoje de 26,83, né? Ou seja, 473 milhões, e o nosso limite seria 2.118 milhões aí para o endividamento do município. Ok? Então, esses são os números, né, que estão aí na peça para ser avaliada aqui na casa. E aí a gente está aqui à disposição, né, para os questionamentos, conforme o presidente colocou aí na ordem, e depois a palavra aí do secretário. Obrigada. Obrigado, Maria Luísa. Queria também agradecer a presença, representando o Conselho Municipal do Idoso, senhor Toshio Ishikawa, e também representando o Conselho Municipal do Idoso, senhora Rosemary Hanai. Muito obrigado pela presença. Não há inscritos da plenária. Então, passo a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereador Paulo Malerba. Faz daqui ou pode ser daqui, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, senhores vereadores, senhor presidente, não estava sendo áudio, todos aqui na plateia. Eu quero falar a respeito de alguns temas, poucos, um deles que tem suscitado dúvida de alguns servidores e vereadores, enfim, em relação ao reajuste salarial previsto para esse ano, e o que pelo que nós notamos, os valores relativos a um reajuste salarial está previsto na lei da diretriz orçamentária, há essa previsão. Eu até escrevi aqui um curto texto para fazer essa leitura, que, a meu ver, algumas pessoas têm feito análise equivocada sobre o tema, pois a lei eleitoral veta a revisão de remuneração, aumento salarial nos 6 meses que antecedem a eleição, exceto recomposição de perda salarial inflacionária,
ao longo do ano da eleição até a posse dos eleitos, de acordo com a Lei 9.504 de 97. Com base nesse artigo, há quem interprete que a recomposição apenas poderá ser feita para a inflação do período compreendido entre 1 de janeiro de 2016 até 30 de abril de 2016, pois a data base é 1º de maio. Porém, o último reajuste salarial aconteceu em 1º de maio de 2015. Desde então, os salários tiveram perdas inflacionárias que, segundo esta interpretação, não poderiam ser recompostas integralmente, mas apenas 4 meses de 2016. Vejamos o que diz a Constituição Federal, artigo 37, inciso 10º. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O objetivo da Carta Magna, a meu ver, é assegurar a revisão geral anual, que compreende, portanto, 12 meses. Mesmo em ano eleitoral, os servidores têm perdas salariais, e recompô-las é assegurar seus direitos. Se a Prefeitura também tomasse a iniciativa de mandar o projeto de lei antes de 2 de abril, 6 meses antes da eleição, não conseguiria, da mesma forma, garantir a recomposição salarial do período de 1 ano, pois não teriam os índices do mês de abril e possivelmente não haveria fechado ainda o índice oficial do mês de março. A interpretação das leis deve ser feita em seu conjunto, respeitada a Constituição Federal. É necessário depreender o sentido, objetivo e significado da legislação, não apenas apegar-se a uma expressão ao longo do ano da eleição e definir como absoluto. Fica evidente com a leitura da Constituição Federal e da Lei Eleitoral que o objetivo do legislador é assegurar a recomposição do salário do servidor sem que haja qualquer revisão ou benefício adicional na remuneração que supere a inflação do ano, isto é, 12 meses, razão pela qual as revisões acima da inflação para cargos específicos aqui no município foram votadas antes do dia 2 de abril. Por isso, eu defendo que a recomposição salarial deve ser considerada do período entre 1 de maio de 2015 e 30 de abril de 2016, pelo índice de 9,83%. É justo e é legal, ao meu ver. Eu gostaria de ouvir do senhor secretário, mediante essa polêmica que surgiu depois que o projeto foi apresentado aqui na Câmara, inclusive a nossa consultoria jurídica fez uma análise baseada na lei eleitoral e também até em manuais do Tribunal de Contas do Estado que orientam que seja feita entre 1º de janeiro e 30 de abril. Não faz sentido, ou não se dá nada, ou se dá a inflação do período que corroeu o poder de compra desde o último reajuste, que foi em 1º de maio. Gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Eu entendo que a Prefeitura mantém o projeto e nós, vereadores, votamos a despeito da questão da consultoria jurídica, até porque, a meu ver, quem escreveu o Manual do Tribunal de Contas do Estado foram uma interpretação tecnocrata, sabe aquela coisa da tecnocracia, do Tribunal de Contas, orientando. Tem prefeito que vai gostar disso, porque as prefeituras não estão com dinheiro e querem pagar reajustes menores. Aqui está se propondo pagar a inflação toda de 9,83% e fica-se buscando subsídios que são inconstitucionais, ao que me parece. Só, antes de encerrar minha participação, que já está sendo até longa, mas eu tinha que ler, porque é uma polêmica presente hoje, senhor presidente, a questão da dívida pública do município vem reduzindo. Eu noto que estava em 35% em 2009 e hoje em 22%. E qual tem sido o mecanismo adotado para que isso aconteça de maneira importante, como vimos notando, e aquela alteração que foi feita no indexador da dívida por parte do governo federal, qual o reflexo, ou se já podemos notar nessa LDO o reflexo dessa mudança, né, que, em tese, reduz a dívida dos municípios e alguns deles, inclusive, tornam-se credores da União. E, por fim, eu justifico que a vereadora Marilena me comunicou que havia necessidade de sair, e ela colocou uma questão que eu concordo e transmito também, por que não está disponível a questão das metas do PPA, para que nós possamos comparar, fazer
essa confrontação entre a LDO e o que já foi feito em relação ao plano plurianual, e se há metas que ficarão para 2017, se todas foram atendidas. Não sei se fica claro a pergunta que eu estou fazendo. Porque antes era disponibilizada essa informação do plano plurianual e quanto vinha sendo executado dele, atualizado ano a ano, ó, foi executado X% de tal objetivo, de tal ação, e nós não temos como fazer essa comparação. Para nós, do Legislativo, é importante, é uma ferramenta importante para que nós tenhamos ela em mãos, até para comparar e poder cobrar algumas políticas, enfim, parabenizar por outras que tenham sido atendidas. São essas minhas 3 questões, e a gente sabe que, para finalizar, na conjuntura muito difícil, né, econômica, nosso município também tem problemas com a arrecadação, ela fica, embora não tenha uma queda, o crescimento é muito pequeno, em alguns tributos ela é reduzida, até em razão da conjuntura nacional. E tem que se colocar esse debate que muitos, no ano de 2015, trabalharam para aprovar pautas bombas no Congresso Nacional, para dificultar que medidas fossem adotadas. Então, todo esse conjunto de ações que eu entendo como um golpe que aconteceu no Brasil, levaram a gente para uma situação difícil agora, porque trabalharam para alcançar o poder depois das eleições, sem o voto popular, e isso levou o Brasil para o impasse, uma situação difícil e que nós vemos refletidas, infelizmente, nos números, inclusive, de nosso orçamento, por conta de não aprovação de medidas, de pautas bombas, de dificuldades que se cria para o governo federal. Infelizmente, agora os reflexos começam a chegar aos municípios que têm dificuldades de arrecadação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Gerson. Só queria apontar aqui algumas coisas, né, que a gente acompanha todas essas dificuldades, o vereador Malerba falou bem, no Brasil todo, mas felizmente aqui em Jundiaí a gente tem que mencionar o equilíbrio que houve. Nós não tivemos problema aqui de atraso de salário, pelo contrário, estamos conseguindo fazer a reposição e conseguimos manter investimentos em questões importantes, visto as escolas reformadas, os uniformes escolares, 128 novos guardas municipais, as viaturas que foram entregues agora na última semana, está aí o comandante Ferraz, 38 viaturas, não é isso, professor Eliezer? Todo o investimento na zeladoria do município, os uniformes escolares que serão entregues agora dia 27, 28 e 29, portanto, ganhos o suficientes para ir colaborar aqui com o início da fala do vereador Malerba. Ele, assim como eu, nós somos dirigentes sindicais. E toda vez na minha vida que eu sentei para fazer o debate, a negociação com um empresário, com um patrão, não dava para sentar sem discutir antes, sem discutir não. Já era ponto 1, a inflação está garantida. O que nós vamos discutir depois é os demais benefícios. Portanto, inflação passada é flecha atirada, é um direito do trabalhador. Isso para nós, trabalhadores, acredito de todo o Brasil, é um direito consagrado e que não deve ser mexido. Portanto, se o tribunal errou, não errou, nós temos que fazer o enfrentamento com essa decisão do tribunal, porque nós estamos tomando uma decisão ao conceder os 9,83 para o servidor, uma questão de justiça. Portanto, se é uma questão de justiça, nós temos a tranquilidade para estar dialogando e construindo uma maioria aqui de vereadores, eu tenho certeza, para que a gente possa aprovar o reajuste dos servidores públicos municipais de Jundiaí. Porque tem prefeitura por aí que está considerando de janeiro a abril, dividindo por 12 e multiplicando por 4 para dar 1%, porque está com problema. E a gente sabe que é uma dificuldade do país. Nós também queríamos estar ainda melhor. Mas, dentro do possível, a Prefeitura de Jundiaí está conseguindo repor a inflação. Não está dando benefício além. Está repondo o que foi passado, pagando a dívida do período trabalhado pelos servidores municipais. Portanto, uma questão de justiça e que, com certeza, vários vereadores vão estar defendendo aqui para que a gente possa estar tendo mais esse avanço na cidade de Jundiaí. Então, é avanço para a sociedade, é avanço para o servidor e é respeito para a população, cuidando das pessoas. Muito obrigado pela parte aqui, presidente Marcelo Gastaldo. Mais algum vereador? Vereador Rafael? Pois não, Tonucci. pode ser. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário. Eu não sou muito de tocar nesse assunto, mas
já que o meu colega fez uma colocação aí a respeito de golpe, só deixar um pouquinho mais claro, não é, que os golpistas parece que foram os mesmos que estiveram nesses mandatos, né? PMDB, maior partido do Brasil. Então, lembrar aqui que o PT, na última eleição, principalmente, ele ganhou uma eleição apertadinha, quer dizer, se o PMDB não tivesse junto também, não teria ganho. Então, quando fala de golpe assim, só para uma colocação, né? É interessante, né? Os golpistas continuam no governo. Muito bem. Senhor secretário, o que me chama um pouco a atenção, eu acho que está bem, Jundiaí tem dinheiro, né? A gente vê uns números enormes aí. Depois você pode me corrigir, nós temos em torno de 8 mil funcionários. 8.500 funcionários consome quase 50% do que entra de recurso na cidade. Eu não estou contra, eu estou achando ótimo. E, aliás, eu já tinha dito hoje que não é nenhum problema vir a reposição aqui, porque, para mim, não é aumento salarial, isso é reposição. Aumento é uma categoria, por exemplo, que foi agraciada com 40%. Esse é um aumento real, né? Não vou entrar nesse mérito. Agora, o que eu fico assim pensando, o que vai acontecer lá na frente se a gente fica cada vez mais apertado no investimento? Essa é a minha preocupação. Eu sei que o secretário aí tem conduzido de forma extraordinária e atendido este vereador aqui com muita tranquilidade. A minha preocupação, claro que é sempre pensando lá na frente, né? Eu fiz uma conta aqui e realmente nosso servidor no valor médio, eu acho que depois você me corrija se ali saiu pessoal e mais alguma despesa, se realmente isso é dividido entre os 8.500 funcionários, que dá uma média aí de salário que, enfim, que eu quero dizer o seguinte, que o funcionário de uma empresa que trabalha, de um comércio, o salário dele ele é muito diminuído. Eu não estou contra quem ganha bem, muito pelo contrário, eu gostaria que o salário mínimo fosse outro, não esse salário mínimo de miséria que o aposentado hoje, por exemplo, ele não paga mais plano de saúde, ou é o Estado que banca, ou é a família que banca, enfim, a gente vê tanto dinheiro sobrando cada vez menos para investimento. Eu sei das dificuldades aí, infelizmente, a gente tem uma fila ainda grande, se você puder falar depois a respeito das creches, que infelizmente eu acho que é uma coisa que o poder público teria que estar muito atento nesses investimentos, né? Que é o trabalhador, aquele que ganha menos, e ele é menos favorecido nesse sentido. E aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, eu não estou falando que eles não têm esse direito, mas eles acabam buscando a judicialização para conseguir vaga, para conseguir medicamento. Então, eu acho que tem uma distorção no Estado. A lei permite até 50%, mas quando eu vejo uma cidade que nem a nossa, que produz, que trabalha, uma cidade com 400 mil habitantes, e uma pequena minoria em termos de funcionário, tendo o privilégio de ter esse ganho muito acima da média, isso me chama atenção e me preocupa um pouco. Essa é a minha colocação. Obrigado, secretário. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Sendo assim, passo para as considerações do secretário Galindo. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, companheiros, companheiras. Primeiro, eu estou querendo só fazer uma atualização em relação à apresentação que a Luísa fez, que diz respeito ao valor da dívida consolidada. Recentemente, nós tivemos uma notícia muito boa, a partir de uma negociação da qual eu pessoalmente participo desde 2003, 2004, por aí, que é da revisão de 2 indicadores
índices de correção da dívida dos municípios e de um pedaço da dívida dos estados. A dívida dos estados tem 2 pedaços, um ainda está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Eles suspenderam o julgamento porque aquilo dali era muita bomba, não dava. Mas na época em que o governo Fernando Henrique Cardoso se preparava para apresentar ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar 101, que virou o projeto de lei complementar 101, hoje não tem controle de triglicérides. Deixa para tomar em casa quando chegar. Naquela época, se preparou uma assunção das dívidas de municípios e estados pela União, para reduzir risco Brasil, coisas desse tipo. Então, a União comprou várias dívidas de estados de todos, praticamente todos os estados, e de 162 municípios do país. E refinanciou essa dívida com estados e municípios. Mas refinanciou, ao ver de vários gestores públicos, entre eles eu me situo, naquela época, de forma absolutamente agiota. Com índices de correção muito acima da corrosão inflacionária e com juros que eram absolutamente impagáveis. E eles eram tão impagáveis, os juros e os indicadores de correção, que a dívida vinha sendo paga e ela não reduzia. Não reduzia e não reduzia. E na época, nós fizemos o cálculo, vários cálculos, demonstrando que a dívida ela seria crescente, como de fato foi. E foram dezenas de anos, uma dezena e meia de anos de negociações com o governo federal, uma pressão muito grande, em especial da Frente Nacional de Prefeitos. Eu agora faço questão de render minhas homenagens à Frente Nacional de Prefeitos, porque não desistiram em momento algum. E foi importante porque os secretários municipais rodam. É bem verdade que nesse período todo eu não me lembro de ter deixado de ser secretário municipal, mas de um município, de outro município, tudo mais. Então, a Frente Nacional de Prefeitos, como uma âncora fora dos governos que estão sempre dependendo dos ventos eleitorais, a Frente Nacional mantinha essa luta e organizava praticamente as mesmas pessoas do lado de cá, do lado dos mutuários. Pois bem, no final de 2014, a presidente Dilma Rousseff manda para o Congresso, envia ao Congresso Nacional um projeto de emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, mudando os 2 indicadores, reduzindo para termos muito mais aceitáveis. Ainda demorou 1 ano para regulamentar, ainda a presidente Dilma Rousseff regulamenta, e, por conta disso, no caso específico de Jundiaí, a nossa dívida corrente, a dívida fundada, a dívida consolidada, caiu de 209 milhões de reais. Então, hoje ela está em 179 milhões, o que é cerca de 10% da receita corrente líquida. E isso é uma vitória federativa. Isso é uma vitória que não é exclusivamente de Jundiaí, é extremamente importante, deve ser celebrada, deve ser aplaudida, em especial a Frente Nacional de Prefeitos. Com relação às colocações do vereador Paulo Malerba. Bem, em relação ao reajuste, muito embora não seja esse o debate hoje, me parece que a ansiedade geral nos orienta a dar uma acalmada nessa situação. Fato é que o artigo 37, inciso 10 da Constituição,
da Constituição Federal, e eu acho que ninguém aqui tem dúvida do ponto de vista jurídico, mesmo os que são juridicamente leigos, a Constituição Federal é a maior lei formal do país, ou de qualquer país onde exista Constituição formal. O artigo 3710 estabelece a obrigatoriedade de recomposição geral anual da perda inflacionária. Existem debates, já existiram vários debates sobre que índice usar e tudo mais, mas o fato é que existe uma obrigação de recompor anualmente a perda de inflação. Eu já vi município apresentando projeto de lei com 0,1% de reajuste, só para dizer que apresentou alguma coisa. Nunca foi o caso de Jundiaí. Pois bem, a Constituição Federal é de 1988. Em 1997, 9 anos depois, o Congresso Nacional aprova a Lei 9.504, que já foi modificada algumas vezes, mas é a lei eleitoral do país. Foi modificada ao sabor aí das necessidades circunstanciais, mas ela é a lei eleitoral. E existe um artigo na 9.504 que estabelece várias vedações para o ano da eleição, algumas 6 meses, outras 3 meses e tudo mais, vai estabelecendo lá. E aí tem a interpretação que o vereador Malherba colocou. Tem lá, reajuste no ano da eleição. Pois muito bem. O Tribunal de Contas do Estado, é bom lembrar que, apesar de ser um tribunal, ele funciona doutrinariamente como um órgão de assessoramento do Legislativo na análise das contas. Portanto, ele não pertence ao Poder Judiciário. Eu estou falando isso porque ordem judicial, eu sou advogado há 28 anos, ordem judicial a gente até pode discutir. Eu já vi um monte de gente falar, ordem judicial não se discute, se cumpre. Não, eu posso discutir, porque eu sou constitucionalmente permitido, livre para discutir com absolutamente qualquer coisa. Mas eu sou obrigado a cumprir. Uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado? Não. Desde que eu tenha fundamento para isso. E qual é o fundamento dessa questão que está colocada sobre o reajuste? A Constituição Federal me obriga a fazer uma recomposição anual dos últimos 12 meses de uma data base, que é 1º de maio, no caso de Jundiaí. 1º de maio é definida por lei. E algumas interpretações de uma lei, portanto, infraconstitucional, algumas interpretações dizem diferente disso. Ora, se essas interpretações estão corretas, então esta lei é inconstitucional. Mas ela não pode ser inconstitucional, porque do ponto de vista do direito constitucional, e isso daqui vai acabar virando uma aula de direito constitucional, me desculpem, do ponto de vista do direito constitucional, uma lei só pode ser considerada inconstitucional se ela for declarada como tal. Então, toda lei que está em vigor é presumidamente constitucional. Mas parece um paradoxo isso. Uma lei que todo mundo considera inconstitucional está em vigor, mas ela não é inconstitucional? Não. Porque a interpretação é que está errada. Esta não é a interpretação correta daquele dispositivo da Lei 9.504. Esta é uma interpretação, me desculpem, quem quer que seja, e aí eu estou falando de um ponto de vista estritamente particular, essa é uma interpretação simplista, equivocada, superficial, de quem não conhece o direito, de quem não estudou direito. E isso é um problema, porque está aqui doutor Pacheco. Doutor Pacheco, o senhor é pneumologista, não é? Pois é, eu não me meto a me diagnosticar de absolutamente moléstia alguma. E eu critico pessoas que hoje vão para a internet e pegam uma lista de sintomas no Google e falam assim, eu tenho Asperger, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu critico profundamente isso. Existem órgãos técnicos que nos assessoram para fazer esse tipo de análise. E aí começa um monte de ansiosos, por um lado, e aventureiros, por outro. Assim, talvez porque a gente esteja num período muito especial.
das nossas vidas. Um período onde a política é plenamente discutida. É golpe para lá, não é golpe para cá, não sei o quê. Olha, gente, nós estamos tratando de salário. É muito mais sério. É a vida de cada um, é a sobrevivência de cada um. Então, assim, eu peço encarecidamente para que a gente se fie nos nossos órgãos técnicos. Porque se eu vou fazer rapel, por exemplo, eu confio na corda, porque senão eu não faço. Então eu tenho que confiar no meu equipamento. Eu entro no meu carro de manhã e eu confio no freio, no acelerador, no motor, no câmbio, porque senão eu não entro no carro. Porque eu não sou suicida. Então é evidente que o executivo defende uma tese que já foi provada ao longo de 1997, tem quase 20 anos, a 9504, com o mesmo dispositivo. Já foi provado. Eu fui secretário de Finanças, eu era secretário de Finanças em Hortolândia, por exemplo, só para falar de 2 períodos eleitorais, em 2008 e 2012. Nós fizemos exatamente isso. E as contas foram julgadas regulares em 2008, regulares em 2012. Bem, tá bom, nós vivemos uma situação, um momento de insegurança jurídica no país, eu não tenho a menor dúvida disso. Do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico. Não estou falando da política só. Do ponto de vista técnico-jurídico, eu já vi teoria do domínio do fato, que, na minha opinião, é uma absoluta loucura. Eu presumi, contra o que também está na Constituição, de que o chefe sabe sempre de tudo. Pô, quem me dera. Se fosse assim, por exemplo, o presidente atual da Assembleia Legislativa, da LESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não poderia dizer que não responde pelos seus assessores no tal do escândalo da merenda. Mas eu acho que ele pode. Eu acho que ele pode. Porque não necessariamente ele sabe de tudo que os assessores dele fazem. E para ele ser incriminado, tem que existir prova contra ele. Prova cabal contra ele. Seja ele de que partido for. Então, o nosso entendimento, o entendimento do Executivo é de que esse projeto de lei é absolutamente legal. É claro que nós temos que respeitar entendimentos diversos, muito embora nós não concordemos com eles. Mas essa é a nossa posição. Com relação às metas do PPA, e agora, eu acho que é no primeiro semestre, eu não sei exatamente quando que o governo apresenta a prestação de contas do programa de metas. E essa comparação, vereador, das metas do PPA com as LDO e LOAS, ela não é documento obrigatório. Então, assim, eu já anotei aqui, nós vamos fazer. Então, para o projeto de LOA, a gente apresenta. Pode ser, eu achei interessante a ideia. Com relação ao que o vereador Rafael falou, a gente tem 44,5% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida não é tudo que entra. É um pedaço do que entra. E isso é gasto com pessoal e encargos. Então, é salário mais encargos. E aí, de novo, a gente entra na discussão de salários. Se eu pensar, por exemplo, na educação, eu já rodei muito município, vereador. Eu sou carioca, moro no estado de São Paulo desde 1992, já fui secretário em Campinas, em Hortolândia, em Salto, trabalhei na Secretaria de Finanças de São Paulo, eu já rodei bastante. Jundiaí tem não em todas as áreas, mas, por exemplo, na educação, professores, tem uma média salarial bastante respeitável se a gente comparar com as médias salariais de outras prefeituras. Mas nós, paralelamente, temos um dos maiores IDEBs do país. Não é só por causa do salário, mas é também por causa disso. Porque eu consigo disponibilizar a um professor ou uma professora a tranquilidade necessária ou uma tranquilidade razoável para que essa pessoa possa se dedicar cada vez mais ao seu trabalho, e não que ela tenha que ficar dando seus pulos todo dia, toda hora para sobreviver. Isso é extremamente relevante. O que eu acho que a gente tem que estabelecer ao longo do tempo, e que é um dos postulados, por exemplo, do Ministério Público, da OAB, no combate à corrupção e tudo mais, é a adoção de sistemas de meritocracia. Sistema de remuneração por mérito.
Eu insisto nisso, e é engraçado isso, porque volta e meia tentam nos esfregar na cara o tal do artigo 5º da Constituição Federal, que virou assim, a solução de todos os males. Não, isonomia. Isonomia não é igualdade formal, isonomia é tratamento igual para iguais e desigual para desiguais. Se fosse assim, por exemplo, não acontecia, aproveitando que nós estamos no ano de eleição, não poderia existir a cota de mulheres candidatas. Por quê? Porque seria inconstitucional. Não é inconstitucional, porque a Constituição prega isonomia e não igualdade formal. Então, me parece que a gente tem uma massa salarial bastante razoável. O que nós podemos fazer para liberar mais recursos para investimentos? Em primeiro lugar, tentar incessantemente, de forma obsessiva, racionalizar a despesa. Em segundo lugar, aumentar nossas receitas através de diversas fontes diferentes. Então, por exemplo, há algum tempo eu falei aqui numa audiência pública sobre o trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Saúde de habilitação, de credenciamento de determinados serviços que a Secretaria de Saúde já fazia, mas que esses serviços não eram habilitados no Ministério da Saúde. Portanto, Jundiaí não recebia repasse por eles. E isso aumenta a receita de recursos vinculados do município e libera recursos próprios. Isso é importante. Outra questão, justiça fiscal. Nós fizemos um recadastramento imobiliário, então nós não aumentamos imposto de ninguém. Se a casa da pessoa tinha 100 metros quadrados, a pessoa fez uma obra e passou a casa para 200 metros quadrados, nós estamos cobrando sobre 200 metros quadrados, ou seja, sobre a casa que ela tem. Assim, não teve aumento de base de cálculo. E isso daí é extremamente importante. A gente vai construindo. O ISS, através da nota fiscal jundiaiense, vem conseguindo se manter, apesar da debacle, não é uma quedinha, da debacle na atividade econômica do país. Do país e de Jundiaí, sim. Mas o nosso nível de arrecadação de ISS vem se mantendo bastante razoável. E eu ainda aposto que Jundiaí, um dia, não é para agora, vai virar uma cidade de ISS, não uma cidade de ICMS. Ela vai desvirando uma cidade de ICMS e vai virando cada vez mais uma cidade de ISS. Porque é uma cidade de terra cara e a terra não vai baratear em Jundiaí. Então a indústria vai andando para os lados, até ser expulsa do município. Por outro lado, a gente tem uma massa salarial, uma renda per capita bastante elevada na cidade. Então é uma cidade consumidora. Ela vai ser consumidora do quê? De serviço. Basicamente de serviço. Então, a gente tem que ter muito carinho com o ISS. Muito carinho. Todo mundo que trabalhar aqui tem que ter muito carinho com o ISS. Isso daí desaperta o investimento. Outra coisa que a gente pode fazer, e que eu acho que sempre foi pouco feito em Jundiaí, a gente sempre financiou dívida de caldo entornado. Então, assim, tinha uma dívida lá atrás, porque não conseguiu pagar isso, pagar aquilo, aí consolida a dívida e vamos pagar. Não, nós temos que fazer investimento através de dívida, endividamento para investimento. Isso não é nenhum problema. A gente compra carro com carnê, e carro não é investimento. Um monte de gente acha que é. Carro é uma desgraça. Casa, a gente pode chamar de um pouco mais de investimento. Agora, carro, rapidinho ele acaba. Hoje, ele é muito caro, ele desvaloriza a beça todo ano. Casa, não. E mesmo assim, a gente cata lá, se abraça, se casa com um carnê, é um problemão. Com relação à história das creches, bem, eu não tenho os números aqui, isso daqui quando o executivo prestar contas lá do programa de metas, vai aparecer o número. Mas o fato é que uma cidade que cresce permanentemente e que abre as portas, eu não posso reclamar disso, né? Eu sou, como diz o arquiteto Araquém Martinho, eu sou um fluxo, eu não sou um fixo. Na verdade, hoje eu sou fixo porque eu moro e trabalho em Jundiaí. Mas não posso reclamar porque eu sou um estrangeiro. E boa parte da população de Jundiaí também é oriunda de estrangeiros. Mas o fato é que uma cidade que abre as portas
para receber pessoas para morarem aqui, é uma cidade que cresce e que traz não só adultos, mas crianças também. E essas crianças, ricas ou pobres, têm direito à creche. Então, de verdade, eu diria que qualquer cidade com esse perfil, enquanto ela estiver crescendo, ela vai correr atrás do rabo, no que diz respeito à abertura de vagas em creche. Como as nossas creches têm uma qualidade muito elevada, nós vamos correr cada vez mais atrás do rabo. Mais uma vez, o rabo vai ficando mais longo. Por quê? Porque se em cidades mais pobres, eu não vou mencionar aqui, mas sempre me vem uma à cabeça, se em cidades mais pobres são as classes D e E que colocam seus filhos na creche pública, em Jundiaí não. Em Jundiaí tem D, tem E, tem C, e os B já estão olhando para lá e com os olhos compridos. Isso é bastante relevante. Primeiro que isso é um elogio para as nossas creches, com toda certeza. Por outro lado, isso é um problema, porque a gente começa a ter uma capacidade de atração, uma força gravitacional grande demais, maior do que a nossa capacidade de abrigo, do que a nossa oferta de serviço. Isso é um problema. Na saúde é a mesma coisa. Quanto melhor, pior. Ainda mais uma cidade polo, ela melhora seus equipamentos de saúde, seus serviços de saúde, ela atrai toda a periferia para ela. Isso é um outro problema. Bem, são essas as questões. Eu não sei se os senhores repararam, se não repararam, eu vou ressaltar. Isso aqui é uma audiência institucional. Cada um de nós tem nossas opiniões sobre o que está acontecendo em Brasília. Na minha opinião, a minha opinião pessoal eu não vou colocar do ponto de vista da política, até porque eu não estou aqui como meu CPF, eu represento o governo aqui. Mas do ponto de vista da economia, nós vivemos uma situação muito desagradável. Eu falava para jornalista ainda agora, que normalmente no processo de formação do PL de LOA, de Lei Orçamentária, para o ano seguinte, a gente vem fechando um cerco e ajeitando, fazendo cálculo o tempo todo e ajeitando para tentar acertar a nossa receita e a nossa despesa no ano seguinte. Esse é um dos anos mais difíceis para fazer isso, porque a gente tem uma presidente afastada, e com uma equipe econômica, com uma equipe de governo afastada. A gente tem um presidente interino prometendo muita coisa, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, só para assim, um exemplinho de nada. O presidente baixa uma medida provisória extinguindo o Ministério da Cultura. Enquanto eu enxugava os olhos de lágrima, até porque eu sou casado com uma militante da cultura, eu presencio o presidente do Senado Federal dar uma entrevista dizendo: eu propus a recriação do Ministério da Cultura, deixa que a gente faz aqui no Senado. Então, na verdade, não existe nem segurança em relação ao que o governo interino pretende fazer ou vai fazer. Do ponto de vista da macroeconomia, isso é desastroso. Então, nós esperamos, em todos os municípios, em todos os estados, que para o segundo semestre a gente tenha um quadro mais estabilizado. Pessoalmente, nós temos nossas torcidas. Eu, por exemplo, torço para o Flamengo, mas institucionalmente, o que todo secretário de finanças, o que todo economista quer, os economistas não têm isso, nunca tiveram, é estabilidade. A gente precisa saber quais são as regras do jogo, porque se eu entro no jogo, de futebol, eu jogo na linha, então eu sei que eu não posso meter a mão na bola. Ah, tá bom. Não, mas aquele dali pode. Não, mas em determinadas circunstâncias, aí começa a ficar difícil de jogar bola. Não dá. Então, a gente precisa de definição de regras. Definindo as regras, a gente consegue acertar bem mais a mira. Eu terminei. O senhor ainda vai voltar a falar, senhor secretário? Tendo visto o vereador Zé Dias, que estava atendendo a imprensa, retornou, né? Estava aí com a imprensa, eu vou franquear a palavra ao vereador Zé Dias. Antes da palavra do vereador Zé Dias, eu queria também agradecer a presença do senhor Milton Calzavaia. Obrigado pela presença.
Quero aqui cumprimentar o presidente da casa, Marcelo Roberto Gastaldo, quero cumprimentar o secretário e a equipe de trabalho. Eu quero perguntar, senhor secretário, a propósito das questões em debate pelos colegas Paulo Malherbe e Gerson Sartori, sobre o reajuste dos servidores, desejo pedir ao senhor secretário que esclareça o seguinte: o projeto do reajuste já tinha sido entregue a esta casa. Foi devolvido à prefeitura, que está mantido na Câmara, terá condições de ser aprovado ou votado na próxima semana? Qual, então, será o percentual daqui agora para frente? São esclarecimento relevante a fim de que possamos esclarecer aqueles que têm nos procurado no dia a dia referente ao que já foi discutido. Então, como o senhor já quase terminou, peço desculpa, mas o que ocorre hoje na casa, aqui nos bastidores, essas perguntas que eu fiz para o senhor. Obrigado, vereador. Na verdade, na sua ausência, já houve os esclarecimentos em relação a isso. E, inclusive, como nós dissemos, né, não é algo que se refere à LDO. Então, só para encerrar essa questão em relação a essa discussão que foi levantada, que não deveria, na verdade, nós estamos discutindo algo que não é relativo à LDO, que nós vamos discutir assim que retornar, só para quem nos ouve entender e não ficar as palavras aí sem um retorno, uma resposta. Esse projeto realmente ele entrou na casa na segunda-feira, foi feita a leitura, passou pela consultoria jurídica e financeira dessa casa, a qual solicitou embasamentos maiores em relação a questões jurídicas relativas a esse percentual. Foi isso que aconteceu. Tanto é que são atribuições jurídicas novas, uma em relação ao tribunal sobre o manual que foi apresentado em novembro de 2015, cujo decreto municipal de fevereiro de 2016 do município também fala sobre essa questão. Então, por isso que nós da Câmara, para que tenhamos a tranquilidade, se assim for, de votarmos esse projeto, um embasamento legal para a questão. Por isso que foi encaminhado um questionamento e não o projeto devolve que não iremos votar. Não tem nada nesse sentido, simplesmente um embasamento no qual a Prefeitura se apoiou para transcrever esse percentual de 9,83. Então, só para quem nos ouve entender, essa resposta foi, inclusive, já protocolada agora no final da tarde nessa casa, o qual voltará à nossa diretoria financeira e jurídica para novamente traçar um parecer para que possamos levar as comissões para que tudo correr bem, colocarmos aí o mais breve possível em votação. Então, não havendo mais nenhum questionamento, senhores vereadores, nem da plateia presente, queria agradecer mais uma vez ao secretário Pergalindo pela gentileza e também a Maria Luísa, que fez as apresentações do plano. E lembrando, queria aproveitar a oportunidade aos que nos ouvem, pessoas que estão presentes e também aos senhores vereadores e vereadora, da nossa audiência pública, dia 25 de maio, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, ao qual faremos a primeira audiência do Legislativo para tratarmos do projeto de lei 12.042/2016, do prefeito municipal, que institui o plano diretor do município de Jundiaí e das outras providências. Então, lembrando a todos que no próximo dia 25 de maio, às 19 horas, estaremos abrindo a nossa primeira audiência do Legislativo para discutirmos sobre o plano diretor da nossa cidade. Agradeço a todos pela presença e uma boa noite.